responsáveis e sobretudo homens grandes que estão ali, responsáveis de província de Sul, como já disse. Para mantenha presidente da República de Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. Não mantenha também para o primeiro-ministro Nuno Nabian. E não mantenha também para tudo formações políticas, sobretudo líderes de formações políticas de Guiné-Bissau, começando de nosso coordenador nacional, Brahim Camará, e tudo outros que não conhecem. A nós, não me se fala como não me se também vivamente, com grande alegria, saudar a população de Tombalé, particularmente do Círculo 2, composição do Círculo que compõe de 3 setores: Danda, Cassini e Quebo. Não me se fala como e caos quando não fazer reunião ali. A nós não foi ministro residente da província de Sul. A nós filho de Sul. A nós filho de Bulama Bijogos, também que Sul. Portanto, não consegue o direito, tabanca por tabanca. Um contente porque há gente responsáveis que estão ali, gente grandes que estão na causa. Que têm família, que têm filhos, que têm netos, que está decidindo que aqui não passa, nem é terreno. Ele que está ali. Essa que é grande alegria. Portanto, não pergunta quem que é nós no Sul, quem que é nós na Guiné-Bissau, na todas outras regiões. A nós não era sob regime colonialismo português. Primeiro vai estar falando com a nossa colônia portuguesa. Branco bem me se enganando, o que não abre o olho é falando com a nossa província de Guiné-Bissau. O que não bem olhar, sacrifício que não passava. Base do sistema colonial e outros povos da África é pegar texto para lutar para ser independência. Mas é da conversa com os colonialistas, é da deles independência em guerra. Assim também que não me se bate também, porque passa manga de sacrifício, manga de gente que morre, que quer pedir morrer, não pedir português e caceta. Portanto, não organiza PGC, não faz manga de tapa de trabalho, mobiliza tudo guineenses, garante meninos e tudo, que está sentindo cansado. De maneira que, segunda etapa, não passa para sabotagem, corta fios de comunicação, corta a estrada. Terceira etapa, começa a atacar. O arma, toda a estrutura colonial que tem para quartéis, cidades, e matando eles próprios que eram no patrão. De maneira que onde é que a guerra começa nele? A guerra começa ali, na Tombalé com Kinara, que está a finir. Portanto, a boca se fica o valor que botem para ter ali. Ali que a guerra começa para chegar para tudo lado de Guiné-Bissau. Por isso que todo o desenvolvimento que começava para aquele depois da independência era a partir de ali no sul para todo o outro lado. Mas se tem também aqueles que ficavam lá, e na luta também contra branco. E luta, e sai e vai para leste, e vai para norte, e todo lado.
movimento na unidade. Por isso que nós falamos unidade e luta. Se não unir, não pode fazer nada. Por isso que nós estamos falando com uma muito obrigado, te agradeço sinceramente, maneira que você está ouvindo, no convite para nos encontrar, nos conversar sobre nossa vida e sobre nossa terra. Aquilo que fazemos e dana, aquilo que nós devemos cumprir, aquilo que nós fazemos allá e aquilo que nós devemos cumprir. De maneira que essa é uma oportunidade que tem que bater arranjado de vez em quando, mas sempre, sempre. A gente se tem conversa com responsabilidade. Portanto, como fala aquilo lá, é que quer continuar tudo que ele estava com falando. Hoje, dia 23, o primeiro tiro é dado no quartel-general de Titi, para meus camaradas combatentes liberados da pátria. Que tinha só pistolas, os traçados e outros, o mandado vai sempre para o comandante Arafamane Njamba. Também que por acaso, quando eu penso como a de organizar encontros com o dono de Sul, anciãos, mulheres grandes, meninos, rapazes, não conheci como não havia encontrado ali na igreja. Igreja, portanto, alguém se manos que chega ali. E tem que tomar muito cuidado com a máquina papia. Porque para enganar a população de igreja, sobretudo o setor de Bedanda, Cassini, Kevo e cansado. Um homem pode falar ali não, e que tem fula, que tem manjaco, que tem outro. Mas você for ante nome de quem está de oportunidade, o que te passa ali na igreja, o que passa ali na igreja, o que a igreja é osso. Você está ali, mas está dormindo ali. Eu vim falar com uma e não organiza a associação de regras de fula, que ele leva semente para nós tudo. A nós que firma ali, a nós em Nalu, a nós em Fulup, a nós em Mandinga, a nós em Mancanho, a nós em tudo. A nós, durante a luta, nunca tem nome de tal raça, quer dizer, etnia. Nós estamos chamando um outro camarada. Não luta sem problema. Toca na cabagueira. De maneira que quem que não vive, e na bimbata falta barrade, conta mentira, que ele não capaz de mentir que ele lá. Todo alguém livre fala com a e tem que cuidar do caminho que vai e de vai. Forma-se partido. Mas eu tenho que dar uma prova também. Se alguém me liara, a gente seguir atrás, a nós também que trair, não cabeça, não trair, não suor, não trair, suor sangue que dá uma nação, para não poder libertar nossa terra. Porque o que olha alguém, eu vil direito, procura saber quem que é ele, onde é que sai. Que é que me se verdade para a terra? A minha pode bem falar com a missão na local missão, a fula só com miste. Kami se mandinga, kami se outros. A mim me se provavelmente nem partido. E depois na Gana como não, presidente que mandam para mim falar você obrigado por poder eleger. Onde é que estava nele? E cá estava na Madem, não fala ali como Madem que elege presidente da República, General Umaru Sissoko. Viva o general! Que é que não fala ali? Que é que não fala? Porque Jomaf, quem era ser aliado na presidencial, era Boche. Mas ele se perdeu. Se ganhava, não vai ajudar. Não vai ajudar para ninguém, ou não vai. Mas não ganha, é bem jurado. É camarada. Se bem jurado, que economista, é unidade. É que a figura inteira. Então, tem um problema.
Mas o que trata de política já? E que a política para desorganizar, para perturbar a terra. Ah, Barrari tem que firmar. Barrari tem que firmar. A mim se fala como Sul é que poder ficar assim, porque gente que está ali, esses novos, se perto grandes, que papel negócio. E não acontece que foi papel importante, luta de libertação, população de Sul, quer dizer, Tombali, Quinara e outros. Primeiro tempo, estava a comprar, estava a carregar bala para Tissi, para não me enfrentar sistema colonial na guerra. Ele que não arranja biando de nadano, não come. Ele que se não é segundino. Ele que não conta no segredo. Onde é que branco está? Ele como que não prepara para bem atacando. Então, se me lembra, você que gente lá? Não dá por isso que se você. E não reconhece como e tem pequena falha. Que não sofre algum isolamento em termos de infraestrutura, quer dizer, estrada. Mas, desde que madame é organizado, não quer esquecer. Primeira coisa que não faço o que não pude. No nosso tempo também, o Chano está na questão de apoiar a justiça na PAGC, que o Alcatrão tem desde Buba até Catió. Próximo ao Alcatrão é a partir de para Cassini, Mampata, para Cassini e para Branda e Cabudu. Portanto, não quer esquecer nada. A nós que não compõe. Depois nós temos aquilo lá. Não quer poder ficar, não vai também não vem contar mentira, como não me se pode vir partido, ou que ganha, não apoio, preço de arroz passa, e a mim contra o governo que tem gosto, sindicato tem nada que tem, não ganha, hospital não tem, estrada não tem, escola não tem e tudo mais. Depois, arroz e arroz 20 mil, mas sem ganhar por 25 mil. Afinal, como? Onde é que barrado entender? O que não houve aquilo lá, não quer ficar bem. Mas se não é guineense, não é matado. Não. Não é continuando doente aquele. Mas não sei te ajudar também. Porque, o que não é papel assim? Se eu vou sentar, eu refletir e pensa como aqui que falei que é bom. E pensa, a população também come aquilo lá. E bem outro bias. Quando não obedece mentira, então a população também tem culpa. A nós, não é como por não sensibilizar a população, perceber o que não passa na terra atualmente, porque a nós que afirmamos assim, a nossa combatente liberada da pátria. Mas que tem nenhum combatente liberado da pátria que era uma máquina de guerra de PAGC. E que tem? Não entendimento com a direção atual de PAGC, que consequências que levaram não entendimento, não incompreensão entre nós com a direção atual, mas deve surgir. Mas nós não caçamos contra a PAGC, não caçamos nem contra outra formação política. E de evitar cada um para bater de só CP. Nós temos que virar roça, nós tudo na competição do computador para Guiné-Bissau, para a população de Guiné-Bissau. Para nós tudo. Então, amiga povo de Guiné-Bissau, amiga militante de governo atual de PAGC, de Ipadem, se aquele entre PAGC, se não computador e sabe, eles se canam assim de sabe?
É assim, de qualquer partido que ganha, é capaz de computar para quem tem esse direito. Então, não fala, viva que partido. Bom, esse outro partido estudo. Não quer negar eles também para pegar texto. Se uma nova maneira que não pega texto, para construir terra, para menos sacrifício à população de Guiné-Bissau, não pensa como se fica seguida também, não fica contente. E tudo que não fica contente, é que todo mundo não respeitando como a nosso povo valente, um povo bravo, um povo que se vira, se filhos, se mulheres, se meninos, e um povo que visa progresso social no mundo. Por isso que não pensa como não vindo ali, e vindo é muito importante. Porque e tem tanto tempo, não coisa outro. Eu falo a voz desde 1986, que não fui ministro residente, no residente era na Buba. Porque falava em Yorubai, região de Tombali, porque lá, Catio e Praça. Vai Bulama, porque capital de região e cidade. Não fala não fica na metade. Mas Buba fica capital do sul. E não tempo que é organizado, urbanizado e tudo mais. E grande cidade nossa na sul. Assim tá porque não visita cada região e sendo grande na sede grande cidade, onde que escola não tem, onde que hospital não tem, onde que tudo não tem. Ah não me siga agora de. Porque não fala ali como o mão catalão, eles são e tem que ter duas mãos para lavar. Se não me ajuda, se quem disse até pode ajudar, não ajuda. A nós não pensa como garante eles que têm morança, garante que têm meninos, garante que têm tudo. Ou como é garante ali, então vai com muita coragem, sem fazer alguma coisa até ali, não vai aumentar mais. No quadro de Madem. Porque gente de responsabilidade que sinta ali, gente que se percebe o que passa ontem, o que nós temos hoje e o que pode ser amanhã. Jovens, é que a poder queixa de nós há pouco tempo. Nós estamos com jovens também. Jovens de Cabucaré. É falando com a MC para não dar esse apoio. É vai na federação e legaliza. É ter clube, MC para apoiar. Não fala, sim senhor, por que não? A voz jovem natural, a voz cara oficial. Gente que se pimpa ali, que junto com gente de praça. A nós de praça não tem tendência a ter certo vício. Porque certas coisas que não estão de estrangeiro, que é normal na não conduta. E não teria equipamento deles bola, ele vai falar com uma garante certa, mulher certa, tudo que tem certa. Ele fala, a mulher aqui presidente, a mãe vice-presidente. Ele fala, tudo bem, não tem problema. E bem volta mais, ele fala, ele vai pôr um laço de condecoração com o vice-presidente. Convida rádio, televisão, para fazer declaração, deles duas bolas, deles dois equipamentos. Equipamento que é de MC, que era verde, suplente preto, deles. Portanto, no apoio e no contribuição e abrangente. E caçou a certa classe. Porque papé, mamãe, MC hoje esse filho, percebe mais do que ele. Portanto, não começamos com jovens que podem ter queixa, e a nós não catabinho não falar como se vou apoiar não ganhar, não fazer isso. Não estou começando a dar sinal para quem te olha, o que não me está fazendo. Não falar como Calheirão, Mota, mas só que ele lá também, né?
não organiza série de reunião de que gente não vai cinta. Porque vai estar cinta de mango de casa de gente. Ine cassini, ine casaca, ine sanconha, ele neglige e tudo lado. Que é que é brincadeira? Não gosta de brincadeira. Agora, se alguém vê pedaço de fazenda, ele não brinca com você. E não desorganiza cá, não perturba cá. Que é civil, como o homem político, como se compõe, se nós não faz competição. Porque competição tem perda compor. Na escola, quem está pegando um texto, cada quem está estudando. Dia de exame, não está de quem não ganha. Assim também que todo partido, só que ele, vai fazer alguma coisa também. Assim que está fazendo, não fica na computadora. E que era? E portanto, que não baseia no problema de tribo. A nós, tempo de guerra, não está falando como aquele que está falando camarada. E Yara, não castigar, e trabalhava bom, a mim flup, e fala como Yara castigar, peramba, lado de flup, quando a mim de força, quando contrariar, que fala, e dan como castigo por Yara. E que agora? E se alguém me também organiza partido? Para organizar partido, chama qualquer organização de partido que não tem na terra. Mas para bem com o dirigente. E falaram como não tem alguma crispação dentro de Madem. A minha nível é assim. Se tem algum de nova delegação, que se vê que ele está bem contente. Porque o Maru, ele é a terceira personalidade, além de presidente do partido, na hierarquização de Madem. Primeiro, não foi Brahma Camara. Segundo, Luiz Sanca. Terceiro, Sato Camara. Não. Quarto, é o Maru. Assim sucessivamente, e bem Manjaco, e bem Cabriano, e bem tudo. Na Gotoja como a nós, não tem que problema de discriminação. E se alguém está pegando texto no trabalho, ali no setor de Branda, no setor de Cassine, no setor de Quebo, acabou a fazer injustiça. Ele queria passar adiante. Quem que está passando adiante para fazer terra para direito, e que ele queria mercy. Louvor e o nível de função e de desempenho. Não pode ter problema com tudo que ele tem, mas se não pega texto no trabalho, botar falação bom, não tem problema, mas ele pega texto no trabalho. Não ajudar. E camarada, maneira que não ajudar. E só é que como não ajudar pecador, não ajuda a terra. Ou não ajuda a terra, que é que terra? E pecador. Portanto, outro bias, pensa como a outra não vem, não me sei hoje, mas seguinte, quem que está felicitando nesse momento ali, homens grandes como mulheres grandes, responsáveis de um de terra ali, estão ali para subir. Então, para eles, muito obrigado. Para Deus abençoe eles. Para Deus ajudar eles. Para terem mais anos de idade. Para poder criar filhos que têm, famílias que têm, para terra poder avançar e para não ter sucesso para câncer acabar. Para não poder honrar também aqueles que caem durante a guerra de libertação nacional. Para a alma, ele fica em paz. Para Deus dar eles canto na glória para a terra poder friar conosco. Aquela que não me se falar, muito obrigado, mas muito obrigado. Esse que não vai contar na missão, começando Presidente da República, Primeiro-Ministro, membro do governo e tudo também direção de partido Marem, G15. Mas também não me sei partidos, formações políticas humanos na Guiné-Bissau.
não tem nada contra ninguém. Não me estou felicita PRS é fazer um congresso, problema que tem. PLGC não organiza também esse congresso não te deseja, porque tem turbulência em Marrom, que não cancela, Peixe Gabão Porto. Assim sucessivamente. A nós também não devemos organizar o congresso, mas antes de não organizar, vamos saber como a nós é alternativa. Quanto a vós como está falando em um partido que está criado. Não, a nossa dirigente de Martins Cabral. Que é possível? Não. E se tem uma escola, você aí, mas você vai preparado. O homem garante que se entende, como mulher garante que se entende. Se você tem manga de experiência, a boca o homem preparado. Mas nós não temos escola, não conseguimos mundo e tudo mais. Mas até agora, não buscar preparação, não vamos ainda. Vamos estar contando o que terá, o que não deve fazer, caminho que não deve andar, esmola que não deve tirar, etc, etc, para ter essa direita. Obrigado.